Olá, amigos, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Está começando aqui o Baixada Esporte pela Santa Cecília TV. Estamos ao vivo para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet para o Brasil e para o mundo inteiro. Bom, hoje é terça-feira, vamos falar muito aqui da premiação ontem na Federação Paulista de Futebol. Os melhores do Campeonato Paulista. E o Santos Futebol Clube, não só por ter sido campeão, mas também pela performance, acaba colocando 100 jogadores na lista dos melhores do Campeonato Paulista. Mas o treinador escolhido foi o Fernando Diniz. E é uma questão até de bom senso, né? Porque o Fernando Diniz, embora o Dorival fez um brilhante trabalho, culminando com o título de campeão, o Fernando Diniz acabou realmente dando uma diferenciada no campeonato com essa equipe do Audax. A gente vai fazer um balanço já sobre a premiação de ontem. Bom, terminou o Paulistão. Começa agora muitas especulações em torno do futuro do clube. Estão falando já uma proposta aí de 25 milhões de euros pelo Gabigol. E eu até acredito que essa proposta realmente possa ser verdadeira. O Lucas Lima, ninguém sabe o que vai acontecer na janela do meio do ano, embora o presidente Modesto Roma já tenha declinado o interesse dele em tentar permanecer com o jogador, fazer de tudo para que o Lucas Lima continue. O jogador também muito visado é o Ricardo Oliveira. O futebol chinês quase levou no início do ano. E agora dizem que pode voltar à tona o interesse do futebol chinês pelo jogador. E além disso, o Santos também tem interesse em contratar reforço. O volante Yuri do Audax, por exemplo, interessa ao Santos, mas interessa também ao futebol europeu. E aí é uma concorrência que pode ficar meio complicada. Mas o Santos tem interesse em jogador argentino, que está atuando atualmente na Arábia, né? E outros jogadores que o Santos possa também trazer para reforçar o time na Copa do Brasil e no Campeonato Brasileiro. No programa de hoje também vamos falar de Copa Libertadores da América. Hoje tem um jogo do Pumas, hein? O Pumas contra o Del Valle. E vamos falar do São Paulo e Atlético Mineiro. 11 ingressos para o jogo já esgotados, hein? Morumbi amanhã completamente lotado para o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro. Vamos falar um pouquinho aqui também do Paulista da segunda divisão. Domingo, o Jabaquara perdeu em casa para o Guarulhos pelo placar de 1-0. A Portuguesa empatou no sábado. A Briosa joga agora na sexta-feira em Uricumurça. E o Jabaquara terá 2 jogos seguidos fora de casa. Já, vou mostrar o gol do Guarulhos no último domingo, a derrota do Jabaquara e fazer um balanço também do Campeonato Paulista da segunda divisão. Então não saia daí, o Baixada Esporte volta já com os companheiros aqui da equipe Show de Bola do Baixada Esporte e a gente vai fazer um balanço de tudo que vai rolar, já que domingo começa o Campeonato Brasileiro. Aliás, no sábado, né? E o Santos já tem uma parada duríssima que é contra o Atlético Mineiro lá em Minas Gerais. Não saia daí, Baixada Esporte está só começando. Aguarde. O bloco do nosso Baixada Esporte já falando de muitas informações importantes. Mas antes eu começo com o comentarista Guido Bortolomazzi, pegando o seu boa tarde e o seu destaque inicial. Tudo bem, Guido? Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. A expectativa agora com relação ao jogo de amanhã. O Santos joga pela Copa do Brasil, mais uma vez jogando lá no Norte, né? Vai pegar uma equipe inexpressível que entra para disputar a Copa do Brasil, tem tudo para conseguir um bom resultado, vai com o mistão para lá, que domingo o Santos pensa no Campeonato Brasileiro. Começa o Brasileirão para o Santos contra o Atlético Mineiro, né, um clássico mesmo do futebol brasileiro, e aí sim o Santos com força máxima. Ontem aconteceu a festa da Federação Paulista de Futebol, a entrega do troféu, de tudo aquilo, a premiação de um modo geral, e a notícia boa foi do Ricardo Oliveira, ele falando a respeito da sua continuidade no futebol, que ele não tem interesse de parar. Muita gente até dizia que o Ricardo Oliveira no final do ano poderia encerrar a sua carreira com 36 anos. Ele disse que ainda tem muita lenha para queimar, que é um jogador que se prepara bem, que tem um cuidado todo especial com o seu físico e com isso ele tem condições ainda de ficar por mais 3 ou 4 anos jogando. E ele pretende aí continuar a sua carreira. Só não disse se vai ficar no Santos, né? Ficou aquela pergunta no ar, não falou nada, apenas eu tenho contrato com o Santos e estou cumprindo o seu contrato. Muito bem. Está conosco também o comentarista de arbitragem, o Carlos Alberto Camelo, para falar também, é claro, Copa Libertadores, a conquista do Peixe, o Brasileirão, que começa no final de semana. Tudo bem, Camelo? Boa tarde. Boa tarde, Edson. Boa tarde, Guido. Boa tarde a toda a equipe de produção. Um grande abraço a todos aí, vocês que nos prestigiam com essa audiência. Com certeza, teremos uma semana aí cheia aí de jogos aí da Copa do Brasil,
Libertadores. E no final de semana também nós teremos os jogos atrasados aí pela Copa Camelo, que graças a Deus está correndo tudo bem. Nesse domingo agora, Dia das Mães, não tivemos nenhum jogo da Copa Camelo, né? Não. Esse domingo, pela data, né, uma forma de homenagear as mães, já estava previamente antecipado, acordado entre as equipes que não haveria rodada. E domingo agora teremos apenas alguns jogos que ficaram para trás, já para deixar tudo equiparado com as demais equipes. Quer dizer, todo mundo tendo a mesma quantidade de jogos. É positivo. No domingo nós teremos somente a realização de 3 partidas, uma aqui na área, uma na área insular e 2 jogos na área continental lá de São Vicente. Muito bem. Olha, meus amigos, vamos começar o programa em alto astral com o nosso repórter Átila Paliotto trazendo informações do mundo do surf e também dos esportes radicais. Boa tarde, Átila. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte, a todos do canal Santa Cecília e a você que acompanha a nossa programação. Está começando mais um Boletim na Real, aqui dentro do Baixada Esporte. E com dobradinha paranaense no alto do pódio, Peterson Crisanto se dá bem e leva uma Maresia Paulista de Surf Profissional que aconteceu neste final de semana no Guarujá. Vamos conferir. O estado que mais tem representantes no WCT e os 2 campeões mundiais de surf mostrou mais uma vez a força de seu campeonato. Com 104 competidores de 11 estados, o Maresia Paulista de Surf Profissional teve a sua abertura em Guarujá neste sábado e domingo, dia 7 e 8. E encerrou em grande estilo, com ondas de muita qualidade e uma final à altura da importância do evento, reunindo 2 ex-atletas da elite mundial. Com dobradinha paranaense no alto do pódio, Peterson Crisanto de Matinhos levou a melhor nas ondas da praia de Pitangueiras, junto ao canto do Maluf, depois de um tubo com a nota 9,5 logo no início do dia e um 10 unânime na semifinal. Urso, como é conhecido, manteve a excelência ainda na primeira metade da final, já liderava com folga, somando 16,9, ficando à frente do seu conterrâneo Girard e de Raoni Monteiro de Saquarema, 2 atletas que já defenderam o Brasil no WCT, e ainda do Magno Pacheco, local do Pico do Maluf. Na Overboard Special Session, uma bateria sem regras, antes da finalíssima valendo a manobra mais radical, Thiago Camarão liderou do início até a regressiva, quando Gabriel André, um jovem talento local, roubou o prêmio de R$1.000 com um aéreo bem executado. Além do show nas ondas, a etapa teve como atrações o sorteio de uma prancha para o público e outra para os internautas que acompanharam pelo site da Maresia. Inicia hoje a janela da 4ª etapa do Circuito Mundial, que acontece no Rio de Janeiro. E nós, do Boletim na Real, estaremos trazendo todas as informações para vocês aqui dentro do Baixada Esporte. O Boletim na Real de hoje fica por aqui, voltaremos amanhã com mais informações. Até lá! Legal, obrigado, Átila Paliotto, aí pelas informações. Bom, ontem foi a festa de entrega da premiação do Campeonato Paulista e, evidentemente, a seleção do campeonato foi algo também de destaque. A gente vai colocar na tela aqui para você, telespectador, a seleção que foi escolhida como os melhores do campeonato. O goleiro ficou Vanderlei, do Santos Futebol Clube. O goleiro, realmente, Vanderlei, atuou às 19 partidas, Guilherme. E provou muita qualidade, principalmente nos jogos decisivos, né? Quando teve uma performance impecável, ajudando o Santos aí a segurar alguns resultados, como foi o caso da partida do último domingo, fez 2 grandes defesas, e também no jogo contra o Audax, jogando lá mesmo em Osasco, também acabou ajudando. Na última bola, aquela que de ponta de chuteira ali, o atacante do Audax tocou no canto, e ele conseguiu fazer uma brilhante defesa. Se o Audax fizesse 2-0 ali, a coisa poderia se complicar muito. E por isso foi a escolha perfeita. Bom, além do Vanderlei, melhor goleiro, o lateral direito, o Camelo, foi o Fagner escolhido, o lateral direito do Corinthians, que, diga-se de passagem, o Vitor Ferraz também poderia ter sido eleito, porque o Vitor Ferraz só não disputou um jogo dos 19. Jogou 18. Fez um belíssimo campeonato. Mas o Fagner também foi merecedor de ser escolhido, na sua opinião, ô Camelo? Não, com certeza. Como você já falou, o Vitor Ferraz também fez um grande Campeonato Paulista. É que a fase do Fagner esse ano está excelente, não só no Campeonato Paulista, mas na Libertadores também, com exceção daquela, quando ele perdeu a cabeça lá, que ele cometeu aquela agressão lá no final do jogo contra o Nacional, mas com certeza ele tem sido um fator de
desequilíbrio no time do Corinthians ali, com as suas arrancadas, com os seus passes. Foi bem escolhido, foi bem eleito. E um detalhe, a diretoria, a comissão técnica da seleção deveria pensar no jogador do lateral do Santos. O Vitor Ferraz fez um belíssimo campeonato até agora, pelo menos esse primeiro semestre aí, muito bom. Felipe, o melhor zagueiro central, Guido? Eu não sei não. Eu acho que o Felipe vacilou em algumas partidas do Corinthians, eu não colocaria o Felipe não. Colocaria o zagueiro do Audax. Zagueiro do Audax. O Gustavo Henrique, melhor quarto zagueiro, meu caro Camelo. Foi bem eleito novamente e é uma grande revelação do Santos, né? Mais um jovem, né, que se consagra aí, tem tudo para fazer sucesso, chegar até de repente a seleção brasileira. Com certeza também foi bem eleito. Bom, o Gustavo Henrique jogou 18 das 19, ficou apenas uma partida de fora. Lateral esquerdo, Zeca, sem dúvida alguma. Eu acho que hoje no Brasil ele só está abaixo do lateral esquerdo do Atlético Mineiro, na minha opinião. Porque é um jogador de muita qualidade. Tem aquele lateral do Fluminense, que na verdade não é bem um lateral. Ele joga mais no meio também, aquele jogador, aquele garoto é espetacular. Mas eu acho que o Zeca é merecedor de estar hoje entre os melhores da seleção, não paulista, mas até do Brasil, entre esses laterais jovens, é um dos grandes destaques, né, Guido? E tem idade para a seleção olímpica, né? E eu acho que o Zeca poderia fazer parte dessa seleção olímpica, como vai fazer, já é convocação garantida e tem tudo para seguir uma brilhante carreira. É um jogador que merece mesmo uma seleção pelo futebol que vem jogando. Eu acho que é unanimidade o volante Thiago Maia, né, o Camelo? Com certeza. Só um adendo aí, como você já citou aí do Gustavo Henrique. Além das suas qualidades técnicas, ele é um zagueiro que praticamente não fica suspenso por expulsão, cartão vermelho, muito menos por cartão amarelo. Porque das 19 partidas, ficar de fora só uma, para um zagueiro, a gente sabe que você tem que ter muito talento para poder desarmar os jogadores na bola, né? Sem cometer aquelas faltas excessivas. E só ficou de fora porque estava voltando em contusão. Então, porque senão, então, além de tudo, ele ainda tem essa qualidade aí. E o Thiago Maia também, com certeza. Já não é mais uma revelação, porque já está no Santos, já faz desde o ano passado, retrasado, mas com certeza também foi o melhor volante aí do Campeonato Paulista. E eu vou englobar o que você falou a respeito do Gustavo Henrique, no fator disciplinar. O Vitor Ferraz também jogou 18 partidas. Ele não está aí como melhor lateral direito, mas foi um dos grandes destaques do campeonato. Ou seja, de 19, um lateral que joga 18, não é de tomar cartão. Né? Porque normalmente 3 jogos, um cartãozinho amarelinho cada um, tá fora. Então em 19 ele jogou 18. O mesmo com o Zeca. Em 19 jogou 18. É outro lateral que, embora marcador, não toma cartão, não se machuca. E o Gustavo Henrique também. Volante, Thiago Maia, como foi destacado pelo Camelo, e acho que todos é unanimidade. Agora a sequência aí dos melhores do Paulistão. Segundo volante, eu acho que o Camacho também foi um jogador que chamou bastante atenção, né, Guido? O Camacho, tanto é que o Corinthians já acertou a sua contratação. É o primeiro reforço do Corinthians para esse final de Campeonato Paulista. E é um jogador que se destacou pela qualidade técnica, né? Pelo toque de bola, pelo passe. Também uma marcação boa. Foi o maestro do time do Audax nesse Campeonato Paulista. Já é um jogador rodado. Camacho é um jogador que começou nas categorias de base do Flamengo, rodou o Brasil aí por alguns clubes e ia até parar no Audax e acabou fazendo um brilhante campeonato. O Tietê, reforço do Palmeiras, foi escolhido o melhor meia do Campeonato Paulista, Camelo. Positivo. Só um adendo aí em cima do Camacho também, ele foi considerado o melhor passador do Campeonato Paulista. Ou seja, o melhor passe de todos os meias, né? Ele foi considerado o melhor passador dentre todos eles. E o Tietê, como falou, né? É um jogador polivalente hoje em dia, porque ele está na seleção como meia, mas poderia, de repente, apesar do Vitor Ferraz e do Fagner, poderia, de repente, ter entrado na lateral direita. Então, é um jogador moderno, que todo técnico gostaria de ter, pela polivalência dele, e também por ser ambidestro, né? Ou seja, ele usa as duas pernas, tanto a esquerda como a direita, ele tem qualidade com as duas pernas, e para o Palmeiras acabou sendo um bom reforço. Agora vamos ver se ele vai conseguir desempenhar o que ele joga, né? Lucas Lima, unanimidade, né, Guido? Acho que não há o que questionar. Melhor meia não só do Campeonato Paulista, mas atualmente um dos melhores do Brasil e um dos grandes jogadores da atualidade. E não tem mesmo o que duvidar. É um jogador que tem muita qualidade, provou isso ao longo do Campeonato Paulista,
vem provando isso na própria seleção também, que deve ser titular da própria seleção brasileira, e mostra a sua qualidade. Infelizmente se machucou na partida final e não teve condições de atuar os 90 minutos. Mas ajudou muito o Santos no Campeonato Paulista e como também na Copa do Brasil e no Brasileirão do ano passado. Pois é. E aí alguns lances aí que a gente tá vendo do jogador Lucas Lima, né? Você vê como é que é futebol. O cara se destaca durante o campeonato inteiro. E na última partida, né? Entra em campo naquela de sacrifício e tem o dissabor de não terminar o jogo. Eu me lembro daquela final Santos e Corinthians, que o Diego, na grande e última decisiva partida, acabou também tendo uma contusão e deixou o campo. Isso aí deve ser doloroso, né? Para um atleta falar, pô, o campeonato inteiro eu lutei, compartilhei com os colegas, ajudei o time a chegar e na hora do bolo, né, da gente saborear o bolo, acaba ficando de fora por uma contusão. O ataque. Eu acho que o Gabigol hoje, muita gente falando que é um dos maiores atacantes da atualidade, já chamando muita atenção do futebol europeu e principalmente do futebol alemão, que segundo algumas informações já teria aí uma proposta de 25 milhões de euros, 100 milhões de reais para levá-lo embora. Gabigol, meu caro Guido, o melhor atacante do Paulistão. E acabou ganhando merecidamente esse prêmio, né? Esse destaque na seleção paulista, porque em determinados momentos ele está meio marrento, tem que tomar cuidado com isso, que ele está vivendo um momento, às vezes, até de agressividade, está sendo muito marrento em determinados jogos e pode até prejudicar a sua maneira, a sua postura, né? Acaba sendo aquele jogador marcado, que reclama de tudo, a arbitragem pega muito no pé, e o Klaus, o árbitro do jogo contra o Audax, até fez um gesto grosseiro, ao ponto até de quase acertar uma cabeçada no primeiro lance do Gabigol, que ele reclamou com a arbitragem, reclamou com o escanteio, que não foi escanteio, a bola bateu mesmo no pé dele, ele foi reclamar e o Klaus acabou até de uma maneira muito brusca, né, chamando a atenção do Gabigol, e em virtude até daquilo que às vezes ele faz em campo. E aí fica marcado e o árbitro depois acaba, por qualquer coisinha, chamando a atenção do jogador. Mas, sem dúvida, acabou ganhando o prêmio com destaque no comando de ataque, merecidamente. E o Roger, né, por ter sido o artilheiro do Campeonato Paulista. Muita gente pode falar, poxa, mas o Ricardo Oliveira da seleção, eles colocam o Roger. É que o Roger, por ser o artilheiro, já automaticamente já é escolhido o melhor atacante. E o Fernando Diniz, Camelo, melhor treinador? Não, com certeza foi bem eleito, apesar do campeão ter sido Dorival Júnior, mas pela campanha, pelo estilo, né, de futebol praticado pela equipe do Audax. É uma pena que, infelizmente, essa cultura aí, né, que deveria ser 100% geral nos grandes centros do país, com todas as equipes, só pode ser colocada em prática assim, em equipes consideradas menores, né, do interior, porque a cultura do torcedor brasileiro não permite que, de repente, uma equipe grande tenha esse tempo, essa preparação para poder colocar em prática isso, porque seria maravilhoso se, vamos imaginar, qualquer equipe aí forte, né, grande de todos os centros do Brasil, com os melhores jogadores podendo ter na sua equipe, se tiver um tempo de preparar e utilizar a mesma preparação tática, física, psicológica que o Audax tem, não seria muito mais fácil de se chegar à vitória? Mas o problema é a metodologia, é o torcedor, a própria diretoria que não dá esse tempo para o técnico, para a comissão técnica trabalhar. O torcedor não entende se perder 2, 3, se o zagueiro errar um passe, tomar um gol, ele já vai querer que saia na próxima rodada, isso, aquilo. Então, o problema está na cultura também do torcedor, porque seria maravilhoso se todas as equipes passassem a preservar mais ainda a posse de bola. Porque, como disse, se você tem a posse de bola, a probabilidade maior é de você chegar ao gol adversário ou de tentar fazer o gol. Porque é o adversário que tem que correr atrás da posse de bola. Agora, quando você não tem, a vulnerabilidade lá atrás fica mais fácil de você tomar o gol. Então, é uma questão que, infelizmente, ainda vai levar muitos anos no Brasil para, de repente, tentar chegar a essa metodologia de você ter o controle da posse de bola. Mas vamos ver, né? Quem sabe a gente é otimista aí, de repente dá certo. Mas parabéns aí ao Fernando Diniz, a toda a equipe do Audax aí pelo exemplo que deram de futebol. E parabéns também ao Santos, porque como se fala, né, o futebol é prático. Na final, de repente, a posse de bola foi maior do Audax, mas a efetividade, o 100% de acerto, que poderia ter sido até 2-0, se o Rodrigo Mendes também
não perde aquele gol, o Joel também, o gol validado lá, invalidado de forma ilegal. Então, quer dizer, o que vale também na prática é a bola na rede, mas o Santos foi campeão com mérito pela campanha, foi a única equipe que conseguiu vencer o Audax, né, porque os outros não conseguiram, os outros grandes não conseguiram. Parabéns ao Dorival, a toda a torcida do Santos, a equipe do Santos, mas o Audax aí deu uma lição, uma aula de como o brasileiro teria que passar a entender o futebol. Muito bem. Por falar em Dorival Júnior... Só uma coisinha com relação ao Audax. Posso falar do Audax, por gentileza? Muita gente está falando que o Audax vai se desmanchar. É uma mentira. O Audax não vai se desmanchar. O Audax está vendendo alguns jogadores que não é dele. São jogadores que estão emprestados ao Audax e as equipes que são detentoras dos passes estão agora recebendo propostas. Então, tem vários jogadores do Audax que estão saindo nesse exato momento, até porque os contratos estão terminando e os jogadores estão sendo procurados. O Palmeiras contratou o Tietê, que não era do Audax, o Tietê era de outro time, né? O próprio Camacho, que também não é do Audax. Então, são vários jogadores que o Audax está perdendo em virtude disso. O presidente do Audax, que é um dos diretores fortes do Bradesco, falou claramente, o trabalho vai continuar, outros jogadores estão chegando, nós vamos fazer uma parceria com a Portuguesa para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro, vão emprestar alguns jogadores para não ficar parado esse time, então alguns jogadores devem fazer uma parceria com a Portuguesa de Esportes para disputar o Brasileirão e o Audax dá continuidade. Bom, o Dorival Júnior, pois não, Cabelo? Vai ser com o Oeste, viu? Parece que já está quase tudo definido, essa parceria do Audax vai ser firmada nos mesmos moldes, né, que foi feito agora com o Osasco, vai ser com o Oeste para disputar a Série B também. Tá. Bom, o Dorival Júnior, vem aí o Campeonato Brasileiro e também a Copa do Brasil já na segunda fase, o Santos joga nesta quarta-feira. É importante dizer o seguinte, o torcedor, ele está feliz com o Paulistão? É claro que está. Não só com o título, mas com o porque o Santos foi campeão ano passado. Quase foi campeão da Copa do Brasil. Faltou muito pouco para chegar ao título do Campeonato da Copa do Brasil, que daria ao Santos a passagem para a Libertadores da América. Agora, é evidente que o torcedor está com um sorriso de orelha a orelha, mas ninguém está satisfeito só com o Paulista. Não adianta falar o seguinte, olha, missão cumprida, esse ano já ganhamos, acabou. Não, o torcedor quer mais. E não pode ser diferente. O torcedor e todo time de futebol tem que ter um apetite insaciável. Ganhou uma, tem que ganhar outra, ganhar outra. Pode não ganhar. E talvez não dê nem para ganhar, mas tem que ter esse objetivo. A vitória, a conquista, sempre. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. São paradas duríssimas. Não tirando o mérito do Paulista, que é muito duro ganhar um Paulistão. Mas a Copa do Brasil e o Brasileirão têm um grau de dificuldade ainda maior. Reforços. O que o Dorival Júnior falou a respeito disso? Até do Yuri do Audax, hein? Tem gente achando que já está acertado. E falou sobre o Campeonato Brasileiro também. Ouça o que disse o técnico Dorival Júnior. Bom, eu acho que são competições distintas. Primeiro que começaremos um campeonato já sem alguns elementos convocados aí para a seleção brasileira, e aí tem um lado muito positivo, que é novamente uma equipe brasileira tendo 3 jogadores na seleção principal, mais 2 ou 3 jogadores na seleção pré-olímpica. Eu acho que isso daí é uma satisfação para todos nós que estamos aqui desse lado. Logicamente que, por outro lado, uma dor de cabeça muito grande, porque perderemos aí 3 jogadores fundamentais e ao longo da própria temporada, mais os jogos eliminatórios, mais as Olimpíadas, enfim, nós teremos muitas dificuldades, nós precisaremos correr aí rapidamente, buscando alguns elementos que venham a fortalecer ainda mais esse grupo. Eu acho que é mais do que necessário que tenhamos esses jogadores, é natural que possamos ter um tempo aí, sofremos um pouco nesse período, vai ser uma transição, queira ou não, natural, até porque em determinados momentos você também vai perder 1 ou 2 jogadores por cartão, hora lesões, e será complicado. Agora o Santos tem que se preparar. Se isso é uma valorização do trabalho de toda a equipe, de toda a entidade, você estar abastecendo a seleção com alguns jogadores, é natural que para o dia a dia não é o ideal e naturalmente teremos que trabalhar muito para que recuperemos esse tempo.
Não tem nada ainda, não tem nada certo. Eu acho que o menino é um grande jogador, todos viram aí. O Mike, nós o lançamos lá no Inter de Porto Alegre, juntamente com o Lucas Lima e alguns outros jogadores. É um garoto que eu já conheço há algum tempo, um menino que tem muitas qualidades, fez um belo campeonato, está de parabéns, como toda a equipe do Audax. Mas não tem nada não, não tem nada decidido, nada definido. Eu apenas posicionei ao Yuri, que tinha gostado muito dele, acompanhei ao longo do campeonato. E quando terminasse a competição, caso não tivesse nada ainda definido, que nós poderíamos, de repente, tentarmos uma situação com o Santos. Foi só isso. Bom, a gente vai abordar já o futuro do Santos a partir de agora, já visando amanhã a Copa do Brasil, a outra partida, né? E também já o início do Brasileirão, a partir de sábado, jogando contra o Atlético Mineiro lá no Mineirão. Quem pode sair, quem pode chegar, já o Guido faz um balanço aí das últimas informações. Mas eu quero dar um recado importante para você que tem o seu carro, tem a sua moto e tem a sua van. Recentemente, mais uma vez, uma reportagem em todo o Brasil, orientando a todos os motoristas que procurem postos de gasolina que tenham combustível de qualidade. E a gente sempre recomenda aqui o Posto Village. Por que o Posto Village? Além de ser o mais tradicional de São Vicente, você já sabe que no Posto Village você tem a certeza e a garantia de estar colocando um combustível de qualidade e de procedência. Por isso que ele é o mais tradicional, que é o respeito aos milhares de consumidores que o Posto Village tem. Bandeira Ipiranga. Então você que mora em qualquer bairro de São Vicente, olha aí, olha, ponteiro, não sei onde você abastece, mas dá uma olhadinha no ponteiro do seu carro, da sua moto, da sua van, fala, puxa vida, está na hora de abastecer. Dá uma passada no Posto Village, entendeu? Você vai ver que diferença. O Posto Village, você vai abastecer seu carro com qualidade no combustível. E tem detalhe importante que você ganha também. Abastecendo 20 ou mais litros de combustível no seu carro, você já ganha na hora uma super ducha, que tem validade para 30 dias. Você pode, na hora, dar uma super ducha, deixar o seu carro limpinho, ou usar na semana seguinte. Enfim, você tem um mês para isso. Abastecendo 6 litros ou mais, você ganha um cafezinho na hora, delicioso, lá na loja de conveniência do Posto Village. Tratamento maravilhoso, aquele tratamento VIP que os funcionários têm lá do Posto Village para você. Então já sabe, na hora de abastecer, Posto Village. Aonde fica? Fica na Avenida Presidente Wilson, 823, em São Vicente. Na hora de abastecer, ó, Posto Village, tá bom? Próximo bloco, vem aí o presidente Modesto Roma falando. Aguarde. Vamos falar daqui a pouco de Lucas Lima, hein? Será que sai da Vila Belmiro, deixa o peixe no meio do ano? Já o presidente Modesto Roma fala do assunto. Mas eu quero dar agora um recado importante para você que está com o seu carro aí com problema no ar-condicionado, hein? Deu problema no ar-condicionado do seu carro? Não pense duas vezes. Leve na Friocar, que é uma referência na Baixada Santista quando o assunto é ar-condicionado automotivo. Mesmo que o ar esteja perfeitamente bem, lembre-se que você precisa fazer a troca do filtro do ar. Olha só essa imagem. Preste muita atenção nisso, hein? Como fica o filtro do ar depois de um tempo de uso. É por lá que o ar passa, que você e sua família respira dentro do seu carro. Veja. Dicas automotivas Friocar. A melhor importância fazer a revisão do ar-condicionado do seu carro é a saúde da sua família, né? Trocando o filtro 2 vezes no ano, pelo menos. Olha o estado do filtro, bem sujo, já há alguns anos sem trocar. E o novo, uma diferença muito grande. A troca é bem rápida, na faixa de 10, 15 minutos. E o benefício vai ser bem melhor para a sua família. Dicas automotivas Friocar. A Friocar tem 2 lojas, uma na Praia Grande, na Avenida Roberto de Almeida Vinhas, 2135, na Vila Guilhermina. E a outra loja, você está vendo aí na tela, fica na rua Marquês de São Vicente, 213, pertinho da Igreja Matriz. Friocar, ar-condicionado automotivo. Bem, presidente Modesto Roma falou que vai tentar segurar o Lucas Lima, hein? Mas antes ele falou sobre o título do bicampeonato paulista. Veja. Claro, né? Mais uma vez, estamos lá. Muita honra, muito orgulho, feliz. A gente viu aí ontem no noticiário algumas informações a respeito do craque do Campeonato Paulista, o Lucas Lima, o empresário dele confirmando que ele teria sido monitorado pelo Real Madrid. Você está sabendo de alguma coisa disso?
Eu conversei com ele, me disse, conversei no ar, inclusive, cadê o pessoal da Rádio Bandeirantes? Eles entrevistaram a mim e ao Lucas junto. O Lucas disse que só queria um aumento de salário, não queria sair não. E sai o aumento? Vamos ver, vamos conversar, acho que sai sim. Nós queremos ficar com ele. A permanência dele seria um reforço interessante para o seu time. Está monitorando também outros jogadores que não estão no Santos hoje? A permanência dele, do Ricardo, do Gabriel, do Vitor Ferraz, do Vanderlei, com o Gustavo Henrique, com o David Braz, com o Zeca, com o Thiago Maia, com o Ronaldo Mendes, com o Lucas Lima, com o Ricardo Oliveira, com o Joel, com o Gabriel, com o Vitor Bueno, com tantos. Bom, tá aí o presidente Modesto Roma, que tem interesse em permanecer com o Lucas Lima, mas ele tem uma concorrência pesada, que é o futebol europeu. O Lucas Lima jogando uma bola redonda e valorizado, né, Guilherme? E não é só o Lucas Lima, né? O Gabigol também é um jogador que pode deixar o Santos a qualquer momento, porque propostas estão chegando. O Borussia, há uma informação que vem com uma grande proposta para tirar o Gabigol, e o procurador do Gabigol é o mesmo procurador do Ricardo Oliveira, do Lucas Lima. E a gente sabe que... Que é o Wagner Ribeiro. Que o Wagner Ribeiro é um homem que tem um mercado internacional. A abertura dele com o Real Madrid, com os times da Alemanha também é muito grande. E o trabalho pode ser feito, né, de uma negociação. As propostas vão chegar e ele vai oferecer, vai falar para o Santos, olha, tem proposta daqui, dali, o Santos não quer. Vai começar a aumentar salário de jogador. Quer dizer, o Santos precisa também vender. O Santos não pode ficar à mercê de bancar todo mundo com o prejuízo que está tendo aí. O Santos teve um prejuízo esse ano aqui de 88 milhões, 89 milhões de reais, aumentando a sua dívida. E o Santos não vive só de comprar, não. O Santos vive de vender também. Então, às vezes, tem que ser vendido 1 ou 2 jogadores para equilibrar a dívida, para equilibrar as contas e seguir a vida. É assim o futebol. O futebol é feito de compra, venda, de títulos, mas não pode ficar só mantendo uma mesma equipe sem o faturamento. Porque o Santos não conseguiu ainda o patrocinador master que todo mundo espera que consiga agora no Campeonato Brasileiro. Está difícil. Então a gente sabe que o mercado brasileiro está difícil. Então o Santos precisa. Se aparecer alguma proposta boa, como disse o pai do próprio Gabigol, nós queremos ajudar o Santos. Se tiver uma coisa boa, o Santos vai ser merecedor desse dinheiro. E é lógico que a tendência é, se aparecer alguma coisa da Europa, o Gabigol ir embora. Bom, e o assédio é natural de toda equipe que se destaca. Normalmente uma equipe que chega ao título de campeão. Hoje o Santos tem o Zeca, também muita gente de olho na Europa, em cima do lateral Zeca, o Vitor Ferraz, o Gustavo Henrique, o Thiago Maia, além do Lucas Lima, já consagrado, até vestindo a amarelinha. O Gabigol hoje, uma das grandes promessas do futebol, não só brasileiro, a nível internacional também. O Ricardo Oliveira, que tem proposta da China, teve no início do ano e vai voltar à carga agora, no meio do ano. Enfim, toda equipe que chega ao nível que chegou o Santos, é evidente que vai ter o assédio de equipes da Europa que vem com muita bala para levar os jogadores. Mas o Santos não tem só interesse em vender, ou pelo menos não há uma única preocupação em vender, mas também de trazer reforço. Porque um time para competir no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil não é só uma equipe, os 11 em campo. É preciso de um grupo de jogadores de qualidade. Por exemplo, esse meio argentino, o Del Vecchio. Você já viu o Del Vecchio jogar? Nós temos imagens dele aí, ó. Esse aí é o Del Vecchio, ó. O Santos já está praticamente fechando o negócio com ele. É o jogador que estava todo no Catar. Foi para lá, foi negociado muito bem e pode ser contratado. O Santos já fez a proposta. Em termos, parece que de acerto salarial, a coisa estaria bem encaminhada com o seu procurador, o empresário do jogador, que para alguns foi oferecido para um empresário aqui de Santos que está tentando colocá-lo na Vila, né? Foi oferecido para esse empresário foi no Santos e falou, ó, tem o Del Vecchio, interessa? Interessa ele? É bom jogador? Pode fazer alguma coisa de bom? Pode. Então foi oferecido e o técnico Dorival Júnior gostou e falou, pô, olha, nós vamos precisar de mais um atacante. E aí pode ser que se feche com esse jogador. Já a jogada dele aí. Bonito gol, né? Mas isso lá na Arábia, né? Bom, de qualquer maneira, o Santos não está dormindo, né? O Santos está também buscando reforços aí, porque se saírem jogadores, outros deverão chegar. Independente de saída, que eu estou falando, vender. Jogadores vão sair para a seleção brasileira.
E o Santos vai precisar de reforço, repor peças importantes para ajudar o Dorival Júnior, porque o Campeonato Brasileiro é muito duro, né, meu caro Camelo? Não é fácil você disputar um Brasileirão. Ah, não, com certeza. Todas as equipes, não só o Santos, mas todas as equipes têm que ter um plantel suficiente. Agora, no Caracteres ali, colocou ele como médio volante. Eu até fiquei na dúvida. Ele joga nas duas. Porque geralmente ele está usando a 10, mas apresentou como médio volante. Ele é aquele meio campista que joga um pouquinho no meio, mas ele é pegador, mas ele joga um pouquinho mais à frente. Não, com certeza tem muitas qualidades, e se der tudo certo mesmo, com certeza vai ser um bom reforço para o Santos, que assim como já foi falado, né, precisa realmente se perder todos esses valores aí, vai precisar de contratar, porque vai ser uma perda muito grande aí se perder o Gabigol, perder o Lucas Lima, perder o Zeca. Com certeza a equipe do Santos vai sentir bastante, mas tem gente suficiente aí para completar o time, mas não para ter um plantel suficiente à altura, porque o Campeonato Brasileiro é longo e em conjunto ainda tem a Copa do Brasil. E só lembrando aí um aspecto aí do Gabigol, não esquecendo que independente da oferta que o Santos venha receber, tem que ser repassada ao Barcelona, né? Porque se o Barcelona cobrir, ele vai para o Barcelona. Na venda do Neymar ficou esse acerto. A prioridade, se o Barcelona quiser contratar o Gabigol, passa a ser do Barcelona. Se ele tem a prerrogativa de, cobrindo a oferta que for feita, ele leva o Gabigol. O Gui do Santos joga amanhã com o time mistão? Porque joga com gente cansado, machucado. Joga com mistão, vai jogar contra o Galvez, né? Que é uma equipe lá do Acre, a gente às vezes imagina Cada o que é. Né? Você vê, o Santos chega ao título do Campeonato Paulista, uma equipe tecnicamente muito boa, aí vai jogar no Brasileirão, com todo respeito, lá no Acre, com uma equipe que, sabe, não tem nem nome. Nome tem, Galvez. A expressão não tem, mas nome tem. Pô, deveria ter um processo mais seletivo, pô. Olha, pro Santos. Tudo bem, quem tá na Libertadores só entra na fase dos 16. Mas, por exemplo, um time da grandeza do Santos vai falar, olha, não vai disputar a primeira fase, sabe? Já vai entrar numa fase mais sequente, lá na frente, com... Mas o detalhe é que é por causa da classificação, né? Do Campeonato Brasileiro, qual foi a classificação, as disputas do Santos que ganhou vaga para o início. Time formado pela Polícia Militar. E os caras batem muito. Bate muito. Agora, bate ninguém prende. Agora o Santos vai com mistão, vai o mesmo time que vem atuando, que jogou a última partida também fora de casa contra o Santos lá de fora também. Então vai ser um mistão. Vai Vladimir no gol, entendeu? Luiz Felipe na zaga. Lucas Veríssimo também, Caju na esquerda. Então vai ser uma mescla de jogadores que para esse time também ficar atuando, né? Trabalhando. Porque a Copa do Brasil e vem logo em seguida o Campeonato Brasileiro, o Santos saiu de uma disputa forte com o Audax, não há condições de se colocar, porque os jogadores ainda estão em comemoração ao próprio Paulista, mas enfim, o Campeonato Brasileiro tem que se visar também esse campeonato importante e o Santos já tem uma partida forte no próximo domingo contra o Atlético Mineiro. 2 destaques diferenciados, Edson. Primeiro, com relação ao ex-presidente Odílio Rodrigues. Ele entrou na Justiça e conseguiu uma liminar revogando o ato do Conselho Deliberativo de expulsar todos os homens do grupo gestor, em virtude de um erro que aconteceu na votação e o juiz entendendo que a explanação e a argumentação do advogado Dr. Odílio Rodrigues estava correto, estava justo e por isso acabou suspendendo aquela votação e eles são reintegrados de novo ao quadro social do Santos Futebol Clube. Agora, daqui para frente, vamos ver o que o Conselho Deliberativo vai tomar de resolução. E eu fiquei sabendo de uma outra notícia também a respeito do Conselho, que o presidente do Conselho Deliberativo já conversou com seus pares da mesa e eles estão propensos a renunciar o cargo. Parece que o presidente quer renunciar, quer sair fora em virtude dos erros que foram cometidos na última reunião do Conselho Deliberativo, que não pegou bem, o problema da mesa não votar, né, os membros da mesa não terem direito a voto naquele momento que o presidente pediu para não votar. Em virtude disso, as contas do presidente atual foi rejeitada e muita pressão em cima do presidente do Conselho hoje. E a situação está difícil para ele, me parece que ele mesmo já sugeriu a sua demissão, a sua saída, a sua renúncia do cargo de presidente. Bom, olha, domingo o Ricardo Oliveira jogou e ninguém sabia que ele estava com um problema seríssimo no joelho e poderia não ter jogado. O Lucas Lima, todo mundo sabe que entrou no sacrifício e acabou não terminando a partida. E teve um outro jogador que jogou domingo, fez até gol, mas não validaram. E não joga amanhã porque pegou cachumba.
Joel. Joel. Não viaja com a delegação, não viajou, não vai viajar e não estará amanhã em campo pela Copa do Brasil. Mas teve domingo na decisão. Mas como Ainda é que bem, pode? né? Cachumba tá voltando. Cachumba, Vou te contar Inclusive uma em coisa. Montevidéu está um surto de cachumba. Cachumba é um Um perigo. surto de O cachumba. pessoal do Grêmio pegou. Pegou Então, cachumba. A gente volta daqui a pouquinho para falar muito mais também, não só do Santos. Vamos dar uma palhinha também do Paulista da segunda divisão, hein? Tem a briosa sexta-feira e vamos falar da derrota do Jabaquara domingo para o Guarulhos. Aguarde. Uma notícia do Corinthians, hein? O Romero não está contente em ficar no banco e o grupo detentor dos direitos dele tem 80%, são os investidores, e agora na janela do meio do ano ele pode ir para o futebol da Ucrânia, né? O pessoal fala, puxa vida, ele é o artilheiro do time e não joga, então vamos mandar fazer outro negócio e vender o jogador Romero. Pelo menos a informação do dia é essa. Romero, na janela, pode ir embora. Meus amigos, o Jabaquara jogou domingo, né, pela manhã, contra o Guarulhos aqui no estado de Espanha. Nós tivemos com o Lelo ontem, o Lelo que é o treinador do Grêmio Prudente, e o Lelo falou, olha, foi um jogo realmente muito bom, e foi mesmo. Foi um jogo tecnicamente muito legal, atrativo mesmo, gostoso de ver, e o Jabaquara não merecia ter perdido. Foi 1-0 e o único gol da partida foi do jogador, o atacante do time do Guarulhos, um grandalhão, pegou uma bola de fora da área, ela meteu uma sapatada e fez o gol. Mas nós estamos vendo algumas imagens, alguns momentos do jogo aí. Jabaquara com bola na trave. Aliás, não era o dia do Jabaquara, não era amanhã do Jabaquara nesse último domingo lá na Caneleira, né, Guido? Faltou muito pouco, né? Faltou pouco e o Jabaquara jogou bem. A gente tem que ressaltar isso aí. O time do Jabaquara, com as mudanças que ocorreram na equipe, a entrada do Guilhermão no ataque, você teve aí o próprio Cobrinha como titular, que é um jogador que tem uma qualidade técnica muito grande. Então o time do Jabaquara se comportou muito bem. O próprio Felipe, né, o camisa 7, Pedro Felipe, também jogou um partidaço. E o Lelo gostou muito dele. O Lelo ficou empolgado com o futebol do Pedro Felipe. Eu não sei não, hein? Sei lá se o Lelo já não tá de olho no menino aí também, porque o Lelo tá no Grêmio Prudente e tem muita coisa lá no interior de São Paulo. Às vezes alguns clubes aí pedem informação para o treinador e a gente sabe como funciona o futebol, né? Então, ele gostou muito da postura do time do Jabaquara e não merecia perder. Eu acho que a equipe do Guarulhos teve algumas oportunidades, teve lá, criou, lógico, até pela maneira como que a equipe joga. Não é à toa que é a primeira colocada do grupo com 12 pontos, são 4 vitórias seguidas que esse time teve, vencendo também a equipe do Jabaquara. Então, a gente sabe do potencial, mas o que a equipe do Jabaquara apresentou, o volume de jogo que o time teve ao longo dos 90 minutos, bola na trave, o goleiro da equipe do Guarulhos pegando algumas bolas impressionantes, e aí você chega no finalzinho, toma um gol da maneira como o Jabaquara tomou o gol, é duro, né? Dói no coração de qualquer jabaquarense uma derrota como essa. Bom, o Jabaquara está a 6 pontos do quarto colocado, que classificam-se 4. 6 pontos são 2 jogos. Só que o Jabaquara agora vai ter o dissabor de jogar 2 seguidas fora de casa. E vai pegar o que está em quarto lugar. Então, e não pode, evidentemente, perder esses jogos aí. O Jabaquara vai ter que pelo menos sair dos 6 pontos lá fora com 4 pontos. Uma vitória e um empate. Tem time para isso. Tanto é que o Lelo falou, olha, eu gostei muito. O time do Jabaquara é um time que tem qualidade e é um time que vai evoluir durante o transcorrer do campeonato. Mas eu tenho os números da competição, só para a gente também ter uma ideia de como está a classificação. Porque a Portuguesa empatou fora no último sábado e a Portuguesa também está entre os 3 primeiros colocados. É o terceiro colocado. Do Campeonato Paulista. Jogou uma partida duríssima contra a Mauaense tem e 8 acabou pontos. empatando 0-0. Então vamos lá, os números da competição para você acompanhar na tela com a gente aqui. Ó. Guarulhos lidera com 12. O São Bernardo tem 9. Ganhou o último jogo da equipe do Mantiqueira, que está num bagaço só esse ano, né, essa competição, hein? Pois é, quando nós vimos o São Bernardo com o Jabaquara aqui em Uricumurs, o São Bernardo jogou uma grande partida. Jogou bem. Tanto é que o Gilberto Costa falou, pô, tem uns 3, 4 moleques aí no São Bernardo. Camisa 11, né? Poderiam jogar em qualquer time aí, tem que nem ficar de olho nesses jogadores. Olha só o São Bernardo onde foi parar. Já na vice-liderança. E não sei não se nas próximas rodadas não toma ponta dentro desse grupo 4 aí. A Portuguesa está com 8 pontos. Mauaense tem 7. Esses 4 passariam já para outra fase. Aí veio o Atlético de Mogi com meia dúzia, União de Mogi tem 3, Jabaquara tem 1. 1 para 7 da Mauaense são 6 pontos. 2 jogos, tem muita água ainda para rolar.
E o Mantiqueira, último colocado, nenhum ponto. Vamos à próxima rodada, dentro desse grupo, para a gente ter uma ideia do que vai acontecer nesse final de semana. A Portuguesa joga sexta-feira, hein? Você que é torcedor da Briosa, sexta-feira, olha o horário da partida, 8 da noite, jogando contra o São Bernardo. Esse jogo vale a pena ver, Guido? Vale a pena, e não só vale a pena, como nós vamos ter aí um jogão, hein? Vai ser um jogão, porque a equipe do São Bernardo é uma equipe forte. Tem um meio-campo muito envolvente. Muito envolvente. E aí você vai ter uma Portuguesa que vem embalada, porque conseguiu um grande resultado fora de casa. O empate com a Mauaense foi muito bom resultado. Então a Portuguesa vem bem na competição, vem aí em terceiro lugar, vai pegar o segundo colocado, quer vencer para passar à frente, isso é bom. Então eu acredito num grande jogo. Vamos ver aí o que vai acontecer na sexta-feira. Vale a pena você que está em casa, vai ver um jogo de muita qualidade, hein? Portuguesa e São Bernardo. Vamos ter também no sábado o Atlético de Mogi e Mantiqueira. O Guarulhos, que é o líder, enfrenta a União Mogi. Deve dar Guarulhos, o Guarulhos deve manter a liderança com 100% de aproveitamento. E um jogo importantíssimo para o Jabaquara. A pegar a pedreira. A Mauaense, sábado, mas vai ter que chegar lá, impor o seu futebol e tentar sair, se não com a vitória, pelo menos com um empatezinho. Se você vê a rodada agora, você fica preocupado, porque os três times que estão na última colocação só vão pegar pedreira pela frente. Né? Você vê a União, vai jogar contra o Guarulhos em Guarulhos. Guarulhos, a tendência é ganhar. E o União vai ficar lá embaixo. O União tem 3 pontos. O Jabaquara joga contra a Mauaense. A Mauaense também vem fazendo uma bela campanha. É o 4º colocado, a equipe da Mauaense. Jogando fora de casa é outro jogo duríssimo que você tem pela frente. E o Mantiqueira. O Mantiqueira vai pegar o Atlético de Mogi, que é outro time também que não está... Esse ano aqui, não sei o que aconteceu com o Mantiqueira, hein? O ano passado fez uma belíssima campanha, treinadora lá que reformulou a equipe toda. Algum problema deve ter acontecido, perdeu os jogadores, não se reforçou. É o último colocado na competição e também deve perder. Então, uma vitória da equipe do Jabaquara contra a Mauaense é mamão, papai com açúcar nessa fase da competição. Muito bem. Tem espaço ainda para a Copa Libertadores da América. Carlos Alberto Camelo. Hoje tem um jogo importante. Pumas contra o Del Valle. O que você acha que dá aí, Camelo? Olha, apesar da surpresa aí do Del Valle aí ter eliminado o River, né? Mas eu acho que pelo time, por jogar também lá no México, eu acho que deve dar Pumas. No pique, São Paulo ou Atlético Mineiro? Pelo plantel e pelo desfalque do Michel Bastos, apesar que o Atlético acabou perdendo o título em Minas lá, mas eu acho que o Atlético vem superior ao São Paulo aí. É vitória do Galo ou empate. Da Boca ou da Nacional do Uruguai? Boca. Boca. Da Atlético Nacional de Medellín ou da Rosário Central da Argentina? Rosário. Rosário, muito bem. Guido, fala um pouquinho do jogo de hoje, do Pumas contra o Del Valle. O jogo é no Peru. Eu sei, são 2 jogos esse jogo, eu acho que, pelo que o Del Valle vem jogando, conseguiu um grande resultado contra o River, que ninguém esperava, uma vitória com 2-0 no River, aí foi para a Argentina, todo mundo esperava que o River pudesse reverter o quadro, ou pelo menos ganhasse 2-0 e levasse para os pênaltis, não. Acabou perdendo o jogo lá, 2-1, porque fez um gol fora de casa e buscou a classificação. Quer dizer, tem força também esse time do Del Valle. A equipe do Pumas, ela vai jogar por jogar, não vale nada para ela a Copa Libertadores, vale, é lógico, o título, mas é um time também que não está inspirando muita confiança. Eu acho que esse Del Valle vai ser uma surpresa nessas rodadas daqui para frente. É aquela equipe que você não esperava, acaba conseguindo um resultado importante dentro de casa e fora de casa segura o resultado e a classificação. Vai dar Del Valle. Um abraço, Guido Bortolomanzi. Um abraço e até amanhã com muitas informações. Carlos Alberto Camelo, um abraço e até a semana que vem, Camelo. Um grande abraço a todos que nos prestigiam aí. Muito bem. Gente, hoje à noite tem jogos da Unisanta, hein? A partir das 7h30, ligadinho aqui na Santa Cecília TV, direto no Poliesportivo, muitas emoções. Estaremos com o Society hoje à noite e hoje à tarde, 3h30, você vai ver a Educação Física Unaerp contra a Engenharia Unisanta. A Unaerp foi a campeã do Society ano passado. E a Engenharia Unisanta foi eliminada nas semifinais pela própria Unaerp. Você vai ver hoje, 3h30 da tarde, o que aconteceu nesse jogo, tá bom? Um abraço e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.